Sejam bem-vindos nessa Masterclass que eu preparei com bastante carinho para todos vocês aí, para entenderem um pouquinho dessas novas dinâmicas do mercado de trabalho. Eu vou estar abrindo a minha tela aqui e compartilhando com vocês, né, a nossa apresentação, para que a gente possa iniciar aí essa aula de hoje, né? Então, já deve estar abrindo aí para vocês. Então, vamos falar sobre o mercado, né? Vamos falar sobre trabalho e, principalmente, nós vamos falar sobre futuro, né? Sobre o seu futuro, né? E aqui, né, quando a gente fala de futuro, quando a gente fala do seu futuro, como construir uma carreira de sucesso em um mercado de trabalho que está em constante transformação, né? Então, as últimas décadas aí, a gente tem visto a evolução e, mais do que isso, nos próximos anos, né? Então, tudo aquilo que levava muito tempo, agora cada vez está encurtando mais e a uma velocidade muito menor nessas transformações do mercado de trabalho, né? E aqui o objetivo é contar um pouquinho sobre isso, né? E mostrar como que eu posso ajudar vocês a se planejarem para construírem uma carreira de sucesso, alinhado com o que é mais importante na vida de cada um de vocês, né? Isso dentro aqui do que a gente vai estar falando ao longo dessa noite, mostrando algumas ferramentas bem objetivas, né, que vão ajudar você de uma forma bastante simples nessa estruturação. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim, quem é o Ronaldo Cavalieri, para que vocês possam entender, né, sobre tudo isso que eu construí ao longo da minha vida e que, de certa forma, eu posso também ajudar vocês aí do outro lado, né? Eu fiz matemática, também sou formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná, especialista em desenvolvimento gerencial e em educação, né? Sou CEO do Centro Europeu, que, para quem não conhece, é a primeira escola de economia criativa do Brasil, já com mais de 30 anos de história, formando profissionais com orientação para o mercado, né? Então, no Centro Europeu, nós buscamos entregar em sala de aula aquilo que é desenvolvido na vida de cada profissão, né? Além do Centro Europeu também, né, eu fundei a Desrobotize, no qual nós vamos falar um pouquinho mais ao longo dessa noite aqui. E também sou Head de Inovação lá no Lab, que é o Laboratório de Inovação e Inteligência Empreendedora. E lá nós ajudamos empreendedores e startups a desenvolverem os seus negócios. E mais do que isso, nós criamos conexão com essas empresas que estão começando, que têm toda uma vontade de fazer acontecer, para ajudar as empresas mais conservadoras para também se atualizarem no mercado de trabalho. Uma outra iniciativa da qual eu faço parte com bastante orgulho, eu sou líder do Google Educators Group, que é um grupo de educadores, né? E a nossa missão é levar a inovação para a sala de aula. Então, vocês vejam que tanto no Centro Europeu, tanto na Desrobotize, no Lab, ou no Google Educators Group, aqui o GG em Curitiba, eu tenho sempre uma mesma missão, né, que é ajudar as pessoas e ajudar as empresas, né, a se prepararem para um futuro melhor, né? Sou professor, sou também formado em coaching de carreira pelo Instituto, né, de Coaching aqui do Paraná, o ICOP, né? Além de ser empreendedor, artista multiplataforma, designer, curioso, entusiasta de novidades e principalmente um estudante eterno que sempre está buscando novos conhecimentos, né? Uma coisa que eu não tenho preguiça é de correr atrás dos meus sonhos e correr atrás do meu futuro. Então esse é um pouquinho de mim, depois eu vou estar falando um pouquinho mais da minha história para a gente avançar aí na nossa Masterclass de hoje à noite, né? E aqui, né, sempre carregando, eu nunca paro, sempre tenho um projeto novo e é isso que eu espero de vocês também, né, que sempre estejam buscando coisas novas para se desenvolverem. Pois bem, o que nós vamos conversar nessa Masterclass de hoje à noite? Primeiro de tudo, nós vamos falar sobre as mudanças do mercado de trabalho. Vamos entender o que está acontecendo e, mais do que isso, o que vai acontecer para que você possa se preparar e planejar a sua carreira. Também, com todas essas mudanças, naturalmente vão surgir novos arranjos de trabalho. E aí, como que vai ser a relação empresa-empregado, né? Como que vai ser a sua relação com o mercado de trabalho? Aqui também a gente puxa um pouquinho sobre o perfil do profissional do futuro, né? Então, com todas essas mudanças que estão acontecendo, como que você deve se preparar para se tornar um profissional desejado pelo mercado. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre as profissões que estão em alta para o futuro. Então, esses são os temas que nós temos para desenvolver hoje ao longo da nossa Masterclass.
Daí você pode me perguntar, mas Ronaldo, por que é importante, né, eu estar participando dessa Masterclass agora? O que esse assunto vai estar agregando na minha vida? Primeiro de tudo, você precisa ter um entendimento, né, de que as coisas estão mudando. E que o mercado de trabalho ele vai passar por uma avalanche de transformações. Só para vocês terem uma ideia, é previsto que 57% das vagas de emprego estão suscetíveis à automação, né, que podem ser substituídas por robô, podem ser substituídas por máquina. Então é muita gente, a gente está falando praticamente que mais da metade das pessoas hoje que estão ativas no trabalho podem ter esse trabalho substituído por uma máquina, né? Então essa é uma informação bastante agravante que a gente precisa ficar atento, porque nós podemos ser uma dessas pessoas que vão ser substituídas pela automação. Uma outra possibilidade aí, pelos estudos de várias instituições, é que 65% das crianças vão trabalhar em empregos que ainda não existem. Ou seja, a tecnologia ela vem transformando a realidade do mercado. E com essas novidades também existe a necessidade, né, da criação de novas profissões. Então, muitas vezes hoje as crianças que estão em idade escolar, que estão dentro de uma escola, elas estão sendo preparadas para o mercado que ainda não existe, né? E não preciso dizer que a cada ano o mercado ele fica mais competitivo e que uma graduação, uma pós-graduação, um MBA, um intercâmbio, enfim, né, aquele currículo maravilhoso, aquele currículo com todas as credenciais que até alguns anos era suficiente para você garantir um bom emprego, hoje isso não diz mais nada. Ou seja, né, uma qualificação ela não é suficiente para que você garanta o seu mercado, o seu espaço no mercado de trabalho. E mais do que isso também, as empresas elas estão contratando muitas vezes as pessoas pelas suas competências técnicas, mas elas estão demitindo essas mesmas pessoas, esses mesmos profissionais, muitas vezes, por eles não terem um comportamento adequado, por não terem as habilidades sociais desejáveis para trabalhar em equipe e para entregar resultados. E também nós precisamos ficar atentos que quando a gente fala de mudanças, muitas coisas novas aparecem. Então, tudo aquilo que a gente sabe não necessariamente será mais útil. Então, a gente precisa hoje aprender, desaprender e reaprender. Isso é uma obrigação. Então, aquilo que a gente sabe hoje não é mais suficiente para amanhã, né? Então, é hora de correr atrás desse desenvolvimento. Então, nós estamos falando de um cenário de mudanças totalmente exponenciais. E daí o que acontece? Nós, todas as pessoas profissionais, nós precisamos planejar as nossas carreiras. Por quê? Porque nós precisamos ser os responsáveis pela nossa vida. Então a gente não pode ficar na dependência das empresas, a gente não pode ficar na dependência da economia e não se preparar para esse mercado que está se transformando. Então, se o mercado se transforma, naturalmente também a gente vai ter que se transformar para não ficar obsoleto e não correr o risco de ser substituído por um robô. Então, resumo da história, ninguém está salvo, nem mesmo você. Então, a gente precisa ficar atento a essas transformações. E daí você me pergunta, Ronaldo, mas essa aula é para mim? Com certeza. E daí eu digo por quê? Vamos ver se você se identifica com alguma dessas situações, né? Você não tem paixão hoje, você não se identifica com o seu trabalho, né? O que nós vamos falar aqui hoje é para você. Por quê? Porque o ser humano ele busca ser feliz naquilo que ele faz. E uma das tendências muito grandes, até um estudo que a Deloitte, uma grande gigante aí, que trabalha com recursos humanos, levantou, que uma das grandes tendências é as pessoas cada dia mais irão aliar o seu trabalho à sua paixão, né? Então, se você não se identifica, você não tem amor pelo seu trabalho, isso é para você. Muitas vezes você está trocando a infelicidade por dinheiro, né? Porque quem nunca trabalhou por dinheiro é uma necessidade humana, é uma questão de sobrevivência, né? E pior que muitas vezes o dinheiro nem é suficiente, né? A gente acaba terminando o mês no vermelho.
Então, se essa questão do dinheiro, né, se essa questão do emprego, que muitas vezes não te causa uma realização pessoal e profissional, mas você precisa do dinheiro, você tem que estar aqui com a gente. Se você vive estressado e ansioso no seu trabalho, né, não está certo. Né? Então, claro que problemas sempre a gente vai ter, mas o estresse e a ansiedade, eles devem ser pontuais e não ser uma constante na sua vida. Então, se isso acontece constantemente no seu trabalho, isso é para você. Bem, se a sua profissão está ficando obsoleta e pode ser automatizada, você precisa ficar atento. Então, você tem que estar aqui com a gente. E isso acontece, né? Tem algumas profissões que realmente estão fadadas a sumir porque é mais inteligente, né, que um robô, né, que uma máquina programada entregue algo, né, com muito mais eficiência, né? Mas também tem o seguinte, né? Talvez você não esteja mais feliz na sua área de trabalho e você queira uma nova profissão. Ou você queira se desenvolver, ter uma promoção no seu emprego ou até mesmo mudar de emprego, né? Então, quem está buscando mudança, quem está buscando um upgrade, é para vocês, né? Outra coisa também, quem não consegue definir os seus objetivos de carreira, e às vezes é difícil sozinho mesmo, né? Você pegar, sentar e falar assim, poxa, nesse próximo ano, nós estamos aí praticamente começando o ano ainda, janeiro de 2020, né? Você conseguiu definir os seus objetivos de carreira? O que você quer conquistar nesse ano? Algumas pessoas não conseguem definir isso sozinhas. E quem dirá para 2 anos, quem dirá para 5 anos, né? E quando a gente fala de carreira, nós estamos falando de uma vida útil inteira, né? E a gente tem que planejar, a gente não pode deixar a deriva. Então, se você busca, né, desenvolver, né, traçar esses objetivos e um plano de ação para que esses objetivos saiam do papel, né, essa aula é para você. Mais do que isso também, você quer ter uma carreira alinhada com os seus valores de vida. Assim como nós falamos, né, que é importante a gente identificar aquele trabalho que faz o olho brilhar, também a gente precisa entender, né, que muitas vezes a gente está numa empresa que não compartilha os mesmos valores que a gente. A gente está numa profissão que não é onde você exerce os seus melhores talentos, não é onde você se realiza. Então, se você quer construir uma carreira alinhada com tudo que é de mais importante para você, você está no lugar certo. E você que apenas quer desenvolver mais ainda a sua carreira, já tem uma profissão bacana, já trabalha numa empresa legal ou tem o seu próprio negócio e você quer ir além, né, quer crescer mais ainda, também está no lugar certo. Então, resumindo, né, você que está preocupado com o futuro, essa aula é para você. Mas aí aqui é o seguinte, tudo que eu vou falar, nós temos algumas regras importantes, porque não vai funcionar. Por quê? Primeiro de tudo, não existe fórmula mágica. Eu não vou falar nada, né, que seja solução mágica para o problema de cada um de vocês. E também é o seguinte, qualquer coisa que eu fale aqui pode servir de insight, de inspiração, para uma reflexão, mas eu não tenho como agir por vocês. Então, os grandes responsáveis, né, o grande responsável por qualquer mudança na sua vida, por qualquer mudança, qualquer crescimento na sua carreira, é você mesmo, né? E, claro, que não basta querer, né? Muitas vezes a gente quer as coisas do fundo do coração, mas a gente não tira a bunda da cadeira. Então, mais do que querer, mais do que planejar, o importante é que a gente tenha ação. Só assim a gente vai conseguir conquistar tudo aquilo que a gente almeja e, de fato, chegar lá no final da nossa carreira, olhar para trás com bastante orgulho e falar: eu consegui, eu construí algo, né, que valeu a pena. Mas vamos lá, pessoal. Aqui, só para vocês entenderem um pouquinho mais a minha história também. Sou Ronaldo, nasci lá em Campo Mourão, interior do Paraná. Né? Ali tem uma fotinha minha de quando ainda tinha os cabelos loirinhos. Né? Uma criança extremamente tímida. De você dar oi para mim, eu já ficava vermelho, já morria de vergonha. Era aquela criança que não participava de jeito nenhum de apresentação de escola, né? O que eu digo bem assim, aquele jacuzinho do mato, né? Mas era uma criança bastante observadora. Uma criança que assim olhava sempre à sua volta, né? Observava e sempre estava buscando aprender algo novo, né? Então eu digo o seguinte, por mais que o Ronaldo fosse extremamente tímido, introspectivo, eu tinha muito claro o que eu queria para a minha vida, né? Tanto que, em torno de 10 anos,
eu cheguei para minha família tinha uma escolinha de educação infantil lá em Campo Mourão, e eu pedi para trabalhar, né? Eu falei, poxa, né, eu vejo que as pessoas estão fazendo algumas coisas aqui que eu também posso ajudar. Acho que no começo os meus pais não levaram muito a sério, mas aquilo que a princípio parecia uma brincadeira, vocês vejam com 10 anos de idade, né, foi onde eu comecei a minha trajetória profissional. Então, aquele moleque tímido, mas totalmente disponível, totalmente interessado em ajudar, foi crescendo, né? Então, eu não via a hora de acabar a escola, né, a aula, para poder ir para outra escola que era onde eu ia trabalhar. Então, eu sempre gostei de trabalhar. Então, trabalhar para mim sempre foi um grande prazer. E também quietinho, observador, eu sempre fui muito criativo, né? Então, eu sempre estava disponível para ajudar as pessoas e para dar soluções, né? Para resolver problemas. Tanto que eu tinha até um apelido, né, carinhoso, que era de pronto-socorro ambulante, porque qualquer pessoa que precisava de alguma coisa, criar alguma coisa, eles me chamavam, né? E é engraçado que eu fiquei dos 10 anos até os 18 para 19 anos, que foi quando eu me mudei para Curitiba, né? E nesse tempo que eu trabalhei lá, eu me desenvolvi muito, porque lá eu tive que aprender a negociar, eu tive que aprender informática, né? Eu tive que aprender a me relacionar com as pessoas, né? Então, eu sempre tive habilidade de desenho. Então, na escolinha, eu desenhava nas paredes, decorava as salas de aula, ajudava a fazer as lembrancinhas, tudo que vocês possam imaginar, né? E assim, eu digo que isso foi muito importante para a minha formação, né, de adulto, porque era um espaço que estimulava a minha criatividade. E eu me obrigava a ultrapassar os meus limites, né, de ser uma pessoa muito tímida, né, muito fechada. E hoje, muitas vezes, as pessoas pegam e falam, nossa, Ronaldo, como você fala bem, né? Eu dou palestras para muitas pessoas, eu dou aula e me comunico de uma forma que, se eu olhasse aquele menininho lá de Campo Mourão, não daria para entender que é a mesma pessoa, né? Mas por quê? Mais uma vez, desde criança eu sempre tive os meus sonhos, né? E sempre pensei, né? Eu olhava os jornais no domingo e via aqueles prédios altos e falava, um dia eu vou construir um desses prédios, né? E foi por isso até que eu fiz o curso de engenharia civil, né? Mas aí os anos passaram, eu vim para Curitiba e aqui fazer federal. A minha família não tinha condições financeiras de me manter, mas uma coisa bem interessante que ao longo desses anos que eu trabalhei lá na escolinha, eu tinha um salário, eu ganhava um salário mínimo, e eu não gastava esse salário. E minha mãe falava, deposita porque isso é para o teu futuro. E quando eu vim para Curitiba, eu usei esse dinheiro, né, para me manter aqui. Só que eu não preciso dizer que não era suficiente, né? Por mais que foi uma poupança de anos, mas isso não daria para me manter até o final da faculdade. E ali eu comecei já a correr atrás. No primeiro ano de faculdade, eu já corri atrás de uma bolsa, né, no Departamento de Construção Civil, ali da Federal, e ganhei mais um salarinho, né? E daí no segundo ano participei, entrei em outra bolsa, né? E assim foi, daí eu conseguia, junto com a minha poupança, junto com a bolsa que eu ganhava, me manter. No terceiro ano de faculdade eu já consegui estágio numa grande construtora aqui na cidade, daí eu não sei como eu fazia a gestão do tempo, porque eu trabalhava, eu era bolsista e ainda fazia um curso integral. Então, tinha dia que eu tinha aula de manhã, tinha aula à tarde, tinha aula à noite, tinha aula de final de semana, mas enfim, eu me virava para correr atrás daquilo que eu julgava que era importante para mim. E a minha vida foi assim, né? Sempre eu correndo, não tendo preguiça de fazer as coisas acontecerem, né? E cheguei hoje onde eu cheguei, passando por grandes empresas, aprendendo com grandes mentores, né? E agora tendo condições também de passar um pouquinho da minha vida e da minha trajetória e dos meus ensinamentos para outras pessoas, né? Então esse é um pouquinho do Ronaldo. E aqui sempre eu gosto de mostrar que não acabou, sempre está carregando e sempre estou aprendendo coisas novas para me desenvolver. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? O objetivo de hoje é a gente falar sobre o mundo e o futuro do trabalho, e aqui, de fato, a gente entra no nosso conteúdo, né? O que eu queria mostrar para vocês, que quando eu falo das minhas aulas, né, que eu nem chamo de aulas,
porque eu não gosto de ficar muito falando, né? Na verdade, eu gosto de gerar provocações e gosto de colocar as pessoas para pensarem. Então, sempre eu levo ferramentas. E eu desenvolvi várias ferramentas para ajudar as pessoas a entenderem esse movimento de mundo, esse movimento do que está acontecendo no mercado de trabalho. Então, assim, aqui eu quero que vocês saiam de hoje entendendo que nós temos 6 tendências macros que vão ditar aí o futuro, né, do mercado de trabalho. E a primeira delas, né, que de certa forma a gente já colocou ali, são as substituições dos empregos operacionais por automação. Por quê? Porque a tecnologia ela traz hoje uma possibilidade de um resultado muito melhor, uma otimização de processos, uma redução de custos. Então, não faz sentido para as empresas não se apropriarem dessa tecnologia para entregar um resultado melhor. E daí aqui, como eu falei, ferramenta, provocação, né, gerar reflexões. Eu pergunto para vocês, hoje, o seu trabalho ele é operacional? Então, para vocês entenderem a rotina de vocês no dia a dia, o que vocês fazem é operacional? Boa parte disso, se vocês fossem listar, né, todas as atividades que vocês fazem, o que é operacional e o que não é operacional, né? Operacional é tudo aquilo que pode ser programado, aquilo que é repetitivo, né? Aquilo que já é previsível. E por que eu faço essa pergunta? Porque se você faz hoje um trabalho que é repetitivo, um trabalho de caráter operacional, você precisa ficar bastante preocupado e começar a se mexer. Porque você pode fazer parte daquela estatística, daquela projeção, na verdade, de mais de 50%, né, de pessoas, de profissionais que vão ter o seu trabalho substituído por máquina. Então, aqui, a primeira tendência macro. A segunda é o movimento da força de trabalho para funções que envolvem habilidades humanas, né? Então, se nós estamos falando que as máquinas vão realizar várias tarefas, né, nós, pessoas, seres humanos dotados de uma capacidade muito grande, nós vamos ser deslocados para aquelas funções que vão exigir mesmo, né, essas habilidades humanas. E daí aqui também eu te pergunto, né, o quanto você utiliza habilidades comportamentais no seu dia a dia como diferencial? Então aqui eu estou falando de relacionamento interpessoal, estou falando de criatividade, resolução de problemas, pensamento crítico, né, que são habilidades que as máquinas ainda não têm potencial de entrega. Então, se você não quer ser substituído por uma máquina, você tem que entregar algo que ela não tem capacidade de entregar. E são essas habilidades sociais, comportamentais, humanas, soft skills, enfim, e entre outros sinônimos, né? Aqui o terceiro ponto, a terceira tendência que eu trago é a reciclagem completa das funções e estrutura de cargos das empresas. Bem, as funções, as profissões, as áreas de atuação de todo o mercado, elas vão ser redesenhadas, né? Vocês vejam, por exemplo, o que aconteceu com o marketing, que vinha, né, de um movimento que era todo online, era a TV, era o rádio, era os outdoors nas ruas, né? E teve uma entrada absurda do marketing digital, né? Que hoje praticamente é o que dita o resultado da grande maioria das empresas, né? E que, na verdade, teve condições de colocar as pequenas empresas em pé de igualdade com grandes empresas, no sentido de ter voz, de ter acesso a essa comunicação e essa projeção. Então, assim como no marketing é mais fácil, né, a gente já enxerga isso com mais facilidade, até mesmo porque nós, de repente, como empreendedor individual, usamos as redes sociais, vocês vejam que isso é um modelo de reciclagem. Então, pense que as empresas elas vão ter que rever cada uma das funções, né? Então, hoje, o que esse profissional faz? Pode ser otimizado com o uso de determinada tecnologia. Então, como que a gente vai redesenhar, né, o job description dele? Como que a gente vai colocar essas novas funções para que seja mais produtivo, né? E também isso impacta em toda a hierarquia da empresa. Será que nós precisamos de todos esses níveis hierárquicos, né? E aqui eu gero esse questionamento para vocês. O organograma da empresa em que você trabalha, ele é vertical ou horizontal? Por quê? Porque a tendência
né, a cada dia é que cada vez mais a gente tenha aquela horizontalidade, né? Então, diretor, vice-diretor, diretor disso, diretor daquilo, né? Gerente, coordenador, supervisor, líder, blá, blá, né? Tipo, não faz muito sentido mais isso. Isso onera para a empresa. Então, cada vez mais serão cortados os cargos e as pessoas farão a sua autogestão de uma maneira mais horizontal. Então, essa é uma das grandes tendências de mudança do mercado de trabalho. Também já falamos, lembram que 65% das crianças em idade escolar vão trabalhar em uma nova profissão. É natural. Se surge uma tecnologia, vai ter que surgir um profissional para operar aquela tecnologia, né? Vocês vejam, por exemplo, os youtubers, os digitais influencers, né, que não existiam há 5 anos atrás. Por quê? Porque não tinham essas ferramentas que geravam essa popularidade. Então, a partir do momento que surgiu essa mídia, a partir do momento que a tecnologia proporcionou esses canais, nós tivemos profissionais que vieram justamente para operacionalizar e fazer isso acontecer, né? Então, novas profissões naturalmente vão surgir. Então, da mesma forma que algumas deixam de existir, outras surgem, né, para ir acompanhando toda essa evolução. E daí aqui também novos arranjos e novas relações de trabalho, que a gente vai estar falando ali no próximo slide. Então, além da CLT, quais são as outras relações de trabalho que você conhece, né? Então, muitas vezes as pessoas estão desesperadas porque não conseguem emprego. Mas será que a CLT é o único caminho? A gente vai ver que existem muitas possibilidades e que a gente precisa estar atento a isso, porque muitas vezes a gente está no formato de CLT e a gente tem um perfil para trabalhar em um modelo que faz muito mais sentido, né, para o nosso perfil profissional e até mesmo para ganhar mais dinheiro, né? E aqui também, para finalizar, a última tendência, o surgimento de novas economias. Então, quais novas economias você conhece? Então, aqui fechando esse primeiro ponto, as grandes tendências, substituições de empregos operacionais por automação, movimento de força de trabalho por funções que envolvam as habilidades humanas, comportamentais, reciclagem completa das funções e estrutura dentro das empresas, surgimento de novas profissões, novos arranjos de trabalho e também o surgimento das novas economias. E aqui eu trago um estudo bem interessante, que é do Fórum Econômico Mundial, que foi feito no final de 2018, ou seja, é um estudo bastante recente, né, que considera as grandes potências mundiais, considera os dados do LinkedIn, que vocês conhecem, que é a maior rede profissional, rede social profissional, né? Então, se a gente for olhar mais ou menos hoje a nossa realidade aqui ainda 2018, 71% de todas as atividades que são realizadas ainda são feitas por pessoas, né? Ou seja, a diferença de 29% são realizadas por máquinas. E daí a gente olha aqui a projeção para 2022. Estou falando 2022, não são 10 anos, não são 50 anos, né? Nós estamos já em 2020. Esse 71% aqui cai para 58%. Nós estamos falando que 42%, né, dos trabalhos eles passam a ser realizados por máquinas. E daí, quando a gente avança mais 3 anos, 2025, que são menos de 10 anos, menos de uma década, metade de uma década, esse cenário fica mais assustador. Então, aquilo que 71% era feito por homens passa a ser 48% apenas, né? Ou seja, tudo hoje, na data de hoje, né, mais de 50% daqui 5 anos será feito por máquinas, né? E daí eu pergunto para você não está preocupado com a sua carreira? Você não está preocupado com o seu trabalho? Será que você não pode ter a sua atividade aqui nessa projeção e ter a sua substituição de mão de obra e de intelectual por essas máquinas? Então, essa é a nossa provocação. E é por isso que a gente precisa entender essa dinâmica de mercado de trabalho, né? Para daí a gente ver onde que a gente se encaixa. Porque muitas vezes a gente está condicionado a um modelo padrão, a um modelo conservador, de uma cultura que já vem de anos, né? E a gente não enxerga outras possibilidades, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente fica preso aqui, ó, no primeiro item, que é a CLT, a famosa carteira de trabalho.
no qual você fica totalmente dependente de uma empresa te contratar, né? Então, uma das grandes tendências é as empresas, elas contratarão menos as pessoas no formato tradicional de CLT, no qual você entra às 8 da manhã e sai às 18 da tarde e desliga a chavinha, né? E o seu salário vem você entregando ou você não entregando, né? E aqui também, como eu falei, que eu gosto de sempre trabalhar em formato de ferramenta, né? O que eu fiz aqui? Quando a gente fala de CLT, você já trabalhou com... Eu transformei isso em 4 colunas, né? Passado, presente e futuro. E uma pergunta aqui também te instigando. Esse formato te agrada? Por quê? Eu quero saber se no passado você já prestou, já trabalhou dentro de uma empresa no formato de CLT, né? Então, se você trabalhou, marca um xizinho, né? Até quem está aí, quem trouxe o papel e a caneta, vai fazendo as suas anotações, porque essa reflexão é bastante importante, né? Eu sempre quero que vocês se atentem a essa dinâmica do mercado, para a gente não ficar preso em apenas uma possibilidade e daí quando vê, né, o tempo nos levou e a gente ficou obsoleto e daí é onde a gente corre o risco aí de ficar desempregado e ficar sem alternativa, né? Você no passado já trabalhou como CLT ou você trabalha no presente? Você pretende se manter numa CLT no futuro, né? E assim, o formato de CLT te agrada? Então, são essas as provocações que eu vou fazendo, né? Também algumas pessoas que se formam na faculdade já com o objetivo de fazer um concurso público. Então, isso já faz parte, já fez parte ou faz parte da sua trajetória profissional ou você está buscando isso, né? Então, é só para a gente ter o entendimento, né, de em qual perfil se encaixa melhor com o seu. E claro que tem algumas pessoas aqui que se aventuram, né, que tem um perfil mais arrojado de correr atrás, de empreender, né, de ter as suas próprias empresas. Esse é o seu caso, né? Daí vem aqui o profissional autônomo, freelancer, né, prestador de serviço. Você já atuou como prestador de serviço? Se hoje você está na CLT, você está dentro de uma empresa, né, mas você tem planos de atuar futuramente como prestador de serviço? Então é isso que a gente tem que estar entendendo, porque isso vai ser importante na definição de objetivos da sua carreira. Como que você vai se preparar para essa transição também? Ou se caso você chega numa situação, né, de crise, no qual você não consegue um emprego no formato tradicional de CLT, você vai ficar parado ou você vai buscar alguma alternativa. E aqui também eu trago alguns termos, eu não vou conseguir trabalhar todos até em função do nosso tempo, né? Mas eu trago aqui o termo reskilling, né, que nada mais é do que uma requalificação. Nós falamos que o mercado de trabalho está mudando e para isso a gente precisa se adaptar e desenvolver novos conhecimentos e novas habilidades, né? Então, você tem essa requalificação constante na sua vida. E daí a gente precisa estar entendendo também modelos de trabalho que é possível no mercado, né? Trabalho temporário, intermitente, ou seja, modalidades já possíveis, já legais, que até mesmo, né, estão sendo facilitadas para que as empresas tenham uma facilidade de contratação e os profissionais tenham mais acesso ao trabalho. Aqui eu puxo um ponto bastante importante, que cada vez mais o mercado de trabalho vai pagar por produtividade. Lembra que eu falei que a famosa CLT prevê um salário, se você entregar ou não entregar, isso vai chegar todo mês, né? Mas isso muitas vezes é caro para as empresas, por quê? Porque nem todas as pessoas, nem todos os funcionários são necessariamente produtivos. Alguns valem o salário qual é pago, outros nem tanto. E aqui, quando a gente fala remuneração sobre produtividade, você recebe por aquilo que você entrega, né? Que até indo aqui para o item 17, o ROI, essa sigla, né? Que significa justamente isso, né? Resultado, ou melhor, remuneração pelo resultado entregue. Então, se você é contratado por um projeto, que é uma das grandes tendências também, você entregou o projeto, você vai receber o seu pagamento, né? Uma tendência muito grande também, intercâmbio global de mão de obra, porque nós estamos conectados, então hoje é possível uma empresa trabalhar
com uma equipe de funcionários ou de prestadores de serviço de todo mundo. A gente precisa de conexão, a gente precisa, né, dessa possibilidade de comunicação, e com isso a mão de obra ela se torna global. Bem, uma outra coisa também que já está acontecendo, né? No ano passado, o Brasil ultrapassou o número de pessoas que fazem parte da chamada gig economy, que o que é? São os trabalhadores livres, né? Então, hoje, mais de 1/3 da população brasileira não tem um vínculo numa CLT. São trabalhadores independentes, né? São trabalhadores livres que buscam oportunidades para garantir o seu sustento. E essa faixa, esse número de profissionais, ele só tende a aumentar absurdamente nos próximos anos, né? E daí também aqui a gente vem com o trabalho remoto. Hoje você não precisa se deslocar, dependendo da sua função, da atividade que você exerce. Então, muitas vezes você pode trabalhar da sua casa, vai ter uma produtividade muito maior. Pontualmente você vai até a empresa, né, para ter algum tipo de relacionamento, mas não necessariamente você precisa estar fisicamente lá. Então, tudo isso são movimentos que foram proporcionados pela tecnologia, né? Aqui também a questão do trabalho aliado à paixão, que nós já falamos, a questão da autogestão, que é necessária, né? Na verdade, para que a gente consiga ter uma quebra dos departamentos, aqui a extinção dos departamentos, uma hierarquia mais horizontal, ou seja, menos níveis de chefia, o que nós precisamos de uma autogestão? De profissionais que sejam mais responsáveis pelas suas entregas, né? E a partir disso, nós temos um novo movimento nesse mercado de trabalho. Aqui eu cito algumas economias para vocês entenderem também esses movimentos. A economia criativa, que considera, né, o capital intelectual, o diferencial de entrega de profissionais de áreas criativas, como a arquitetura, a publicidade, o design, a gastronomia. Nós temos a economia compartilhada. Então, vocês vejam também que foi muito proporcionada pelo avanço da tecnologia. É o exemplo do Uber, é o exemplo do Airbnb. Ou seja, você tem um recurso que pode ser utilizado de uma forma mais intensa e isso pode gerar receita, pode gerar economia para mais pessoas, né? Então, esse compartilhamento movimenta uma nova economia. A economia colaborativa, onde a gente consegue agregar talentos, onde a gente consegue agregar profissionais e empresas diante de uma mesma causa, né? Hoje não precisa de dinheiro, você pode movimentar uma economia multimoedas, né? Com trocas, com diferentes moedas. Ou seja, são movimentos que estão ditando o que vai acontecer no mercado de trabalho. E daí aqui eu provoco vocês mais uma vez, ninguém precisa ficar preso apenas na CLT, né? Nós temos outras possibilidades de garantir o nosso espaço no mercado de trabalho. Mas para isso a gente precisa entender que existem essas possibilidades, né? E a gente precisa se preparar para poder abraçá-las. E avançando aqui, né, só controlando um pouquinho o nosso tempo, né, eu trago aqui, nós falamos, né, no início ali, que nós íamos falar sobre o perfil do profissional 4.0, também em formato de ferramenta. Eu pergunto para você, você é um profissional do futuro ou você faz apenas o que o robô faz, né? E daí aqui eu trago algumas habilidades que são consideradas diferenciais, não só para o futuro, mas para o dia a dia já, para o mercado que a gente vivencia hoje. E daí eu faço a provocação para você pegar o seu papel e a sua caneta. E vamos lá, o primeiro ponto, né? Vou citar a característica habilidade e eu pergunto para você de 0 a 10, né? Como que você se enxerga hoje? Como que você está exercendo, né, e utilizando essa habilidade a seu favor? E se você não ganhar o 10, o que falta para você ser melhor, né? Se de repente aqui você coloca um 7 na primeira característica, o que falta para ser um 8, para ser um 9, para ser um 10? Então é essa reflexão que eu quero que você faça, porque quando a gente fala de carreira, nós estamos falando de desenvolvimento contínuo. Então a gente precisa entender onde estão as nossas fragilidades e as nossas possibilidades de melhoria, para daí sim poder investir nesse desenvolvimento. E se nós falamos que o mundo está em constante transformação, né, em constante mudança,
A primeira característica esperada desse profissional é flexibilidade, ou seja, abertura a mudanças, né? Então, aqui eu digo que a resiliência é uma das habilidades mais esperadas de qualquer pessoa. Então, diante de todo esse movimento, como que você vai se adaptar? Então, hoje, a sua profissão, ela está sofrendo algum desgaste do mercado? O que você vai fazer de diferente para se atualizar e poder garantir o seu espaço? Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa aqui, o item 2, uma visão multidisciplinar e sistêmica, né? Então, esse profissional, ele precisa ter uma visão do todo. Então, por mais que tenha a sua especialidade, a gente precisa estar atento, né, nas outras áreas que possam também influenciar o nosso trabalho e a nossa profissão, né? Então, você tem essa visão mais aberta, você tem essa visão mais ampla, sistêmica, você enxerga o todo, não é porque você trabalha num departamento que você não entende toda a teia que circula ele em relação aos outros departamentos. Então, hoje, as empresas ainda seguem, até por questão de legislação, né, a caracterização de funções. Mas o profissional que o mercado pede hoje é aquele profissional que está atento e possa ajudar a empresa em todas as áreas. Principalmente quando você fala de ter a própria empresa, né? Daí que você precisa realmente ter essa visão bastante ampla. O terceiro ponto, a terceira característica é de inteligência social. Nós falamos que cada dia mais, né, as profissões, né, que envolvem relacionamento, interação humana vão ganhar espaço, né? Então, essa inteligência social, na verdade, trata disso, né? Como que é o seu relacionamento interpessoal, né? Como que é a sua conexão de pessoas e como que você usa essas pessoas a seu favor. Então, essa inteligência social, ela é fundamental. Hoje, tudo que nós fazemos é para atender as pessoas, né? Então, se a gente não entende pessoas, a gente não entende de negócio. Então, essa inteligência social é necessária, né, para que a gente se dê bem em qualquer área de atuação. E vem vinculada à quarta, que é a inteligência emocional. Como que você controla as suas emoções diante de problemas? Bem, nós somos contratados para resolver problemas. Então, no dia a dia, a gente sempre está diante, né, de situações de pressão. E como que a gente controla isso? Como que a gente trata o nosso estresse? Então, essa inteligência emocional também, ela traz um equilíbrio desse profissional que vai se destacar no mercado. A quinta característica é o senso de urgência e mentalidade solucionadora. Então, resolver problemas hoje é, na verdade, uma das grandes características, né, que faz com que qualquer empresa contrate alguém, né? Por quê? Porque a gente precisa estar atento a sempre buscar uma solução melhor, sempre uma alternativa que vai trazer um melhor resultado e com isso vai gerar um melhor lucro, vai impactar mais as pessoas e com isso fazer o bem de uma maneira geral, né? E mais do que resolver problema, a gente tem que ter a noção de que não tem tempo a perder. Então, esse senso de urgência, ele se faz cada vez mais necessário. A sexta característica aqui, né, eu aponto o pensamento analítico, né? Então, sempre pontuando, pessoal, de 0 a 10, como que tá, como que vocês se enxergam no uso dessas habilidades. Então, aqui o pensamento analítico, que é aquela, como que você facilita, né? Como que você quebra um problema maior em partes menores, como que você faz a análise dos dados para gerar uma interpretação e isso ajudar numa tomada de decisão. Então, você é analítico. Hoje a gente vive num mundo, né, cada vez com volume de dados maior, né? Então, essa característica posiciona, né, os profissionais à frente. Seguido pelo pensamento crítico, né? Então, você consegue posicionar sua visão e, para isso, é preciso ter referência. Para isso, é preciso, né, estudar, é preciso, sabe, ler bastante, é preciso saber de vários assuntos, é preciso ir a fundo na sua profissão para que você seja cada vez mais assertivo e justo com as suas colocações, né? Seguindo aqui, o 8º ponto, liderança e influência de pessoas. Aqui, da mesma forma que a gente tem inteligência social, a gente se relaciona, né? Nós, num cargo de liderança,
E hoje, não necessariamente você precisa, né, ter um cargo de liderança. Seja na sua família mesmo, seja no grupo de amigos, tem momentos que você precisa influenciar as pessoas, né? Porque liderança é justamente isso, fazer com que as pessoas se juntem a você, né, em busca de um mesmo objetivo, né? Então, como você se considera um líder, como que está essa influência? Né? Como que você pode se desenvolver para que isso seja melhor e que você consiga realizar os seus objetivos com a ajuda das outras pessoas? Partindo para a nona característica, a visão empreendedora. Quando a gente fala de visão empreendedora, muitas vezes as pessoas são equivocadas no sentido de, não, mas eu não tenho interesse de abrir a minha empresa. Empreendedor não é somente aquela pessoa que tem a sua própria empresa. Empreendedor é aquela pessoa que tem visão de oportunidades. A partir do momento que você identifica algo que você possa aproveitar, uma oportunidade, uma possibilidade de resolver alguma coisa, é isso que a gente chama de visão empreendedora. Então, sim, você pode ser empreendedor do seu próprio negócio, mas também você pode ser empreendedor dentro de uma outra empresa, né? O chamado intraempreendedor. E para fechar aqui essas 10 características, nós vamos para a questão do gerenciamento do tempo e da produtividade. Né? Então, assim como eu também acredito que cada dia vocês têm mais coisas para fazer e aquela sensação de que o tempo não é suficiente. Né? E aqui, como que a gente se organiza para conseguir entregar tudo aquilo que é importante, né? Trabalhar com as nossas prioridades. E daí é preciso uma organização e um entendimento, né, do que realmente vai impactar. Muitas vezes a gente gasta energia em coisas que não são tão importantes. Você, como que você se comporta em relação a isso? Então, nós falamos aqui de 10 características e habilidades, você deu um peso para cada uma delas. Se você somar isso, né, e dividir por 10, qual que é a sua média? Então, o profissional perfil 4.0, né, ele teria, né, o ideal, uma nota 10. E a sua, como que está? Então, se você tirou um 6, o que você já pode definir hoje de plano de ação para desenvolver em cada uma dessas linhas, em cada uma dessas características, para que você seja um profissional mais preparado para poder encarar esse mercado que nós falamos aí, que está em constante evolução. Aqui, só para vocês entenderem o que está escrito aqui embaixo, dentro lá da nossa plataforma da Desrobotize, que vocês vão conhecer, nós temos um blog que é, na verdade, uma comunidade colaborativa. Então, tudo que a gente trabalha dentro das ferramentas que geram algum insight ou algo que você pode compartilhar com as outras pessoas, você pode estar escrevendo um artigo lá no blog da Desrobotize. Então, é só entrar no nosso site e lá tem o link para que você tenha acesso à comunidade. É só se logar, escrever o seu artigo, porque quando a gente compartilha a nossa visão também, é uma forma de aprendizado e a gente acaba ajudando outras pessoas. E por fim, eu chego aqui, né, no nosso último tópico da noite, falando sobre mercado do trabalho, né, falando sobre o futuro, falando sobre o perfil desse profissional do futuro. Daí vocês devem estar se perguntando, né, quais são as profissões do futuro, Ronaldo? E daí eu confesso para vocês que aqui eu não trouxe algo pronto e que isso pode frustrar um pouquinho as expectativas de vocês. Até mesmo porque eu não tenho uma bola de cristal, né? Eu não sei afirmar com toda certeza quais serão as profissões do futuro, né? Mas o que acontece? É claro que a gente vê todo esse movimento e aquelas profissões que envolvem tecnologia, né? Aquelas profissões que envolvem a desenvoltura humana, né? O uso dessas habilidades que são inerentes dos seres humanos, elas terão espaço no mercado de trabalho. Sim, muitas profissões deixarão de existir. Então, por exemplo, a gente traz aí a questão do atendente de telemarketing. A probabilidade dessa profissão deixar de existir é de 99%. Por quê? Porque o trabalho que ele faz é totalmente programável. Um robô pode fazer, um chatbot pode fazer, né? O próprio contador também, a probabilidade é de 96%. Porque boa parte do trabalho que ele faz, você pode
está programando e parametrizando, né, para que você chegue ao mesmo resultado. Mas aí eu falo para você, né, o advogado, o engenheiro, o administrador, o médico, o professor, o publicitário, seja quem for, todos os profissionais continuarão tendo espaço no mercado de trabalho. Então, essas são profissões do futuro. Assim como o gestor de mídias sociais é uma profissão do futuro. O biotecnólogo também é uma profissão do futuro. Várias profissões, o piloto de drones, várias profissões que envolvem tecnologia são profissões do futuro. Mas a questão é, essas profissões do futuro, na verdade, elas precisam de uma adaptação dos profissionais. Então, se eu sou advogado, para que eu me mantenha, né, competitivo no mercado de trabalho ou alinhado com todas essas mudanças, como que eu vou me adaptar? Como que eu vou me apropriar de tecnologias para que a minha entrega fique mais otimizada, né? Então, é isso que nós precisamos nos ater. As profissões do futuro praticamente serão muitas, a grande maioria do que existem hoje, mas elas serão adaptadas a um novo momento, a uma nova realidade. E sim, os profissionais terão que desenvolver novos conhecimentos e novas habilidades para acompanhar todo esse movimento. Então, profissões do futuro são aquelas profissões que usam as habilidades humanas e que controlam a tecnologia. Então, de uma maneira geral, é isso, né, que nós tínhamos para falar hoje à noite, né, dando todo esse panorama, né, de evolução de mercado de trabalho e principalmente do perfil do profissional do futuro. E daí, você que me acompanhou até aqui, eu acho que ficou claro, né? Você entendeu que não é mais uma escolha. O mercado de trabalho está mudando e você precisa se adaptar a essa mudança. Então, não dá para ficar parado e correr o risco de ficar obsoleto, né? Então, eu sei também que muitas vezes, sozinho, é difícil entender e estruturar um plano de carreira, né? Então, são muitas dúvidas, são anseios, e é preciso ter uma ferramenta estruturada para ajudar, né, você a organizar o seu futuro, a sua carreira. Até mesmo porque, quando a gente fala de carreira, nós estamos falando de algo permanente, diferente de um emprego. Emprego é algo temporário. Hoje você tem um emprego. O emprego te dá um salário no começo do mês. E você pode trocar de emprego no mês que vem, no ano que vem. Carreira é para a vida toda. Então, carreira é algo a longo prazo que precisa ser estruturado. E se a gente fala de uma vida inteira útil, nós estamos falando do seu futuro. Então, é algo muito sério que você precisa planejar. Você não pode deixar que a empresa na qual você trabalha defina qual vai ser o seu futuro. Você não pode deixar que uma crise econômica defina, né, o que vai ser da sua carreira. Então, a gente precisa ter esse cuidado de entender que, sim, a gente consegue se planejar para estruturar o nosso futuro, né? E é por isso que eu criei esse projeto aqui da Desrobotize de planejamento de carreira. E então você que quer ter, né, esse controle, né, sobre o seu futuro e garantir o seu espaço no mercado de trabalho, você que busca planejar a sua carreira de acordo com o que realmente é importante para você, eu trago aqui a solução, né, da Desrobotize. Então, né, ao longo de toda a minha vida, eu sempre fui um eterno estudante, muito curioso, sempre busquei desenvolver novas habilidades, né, ao longo da vida fui entendendo que precisava aprimorar as minhas habilidades humanas, sempre gostei de tecnologia e entendi que a tecnologia podia ajudar na minha vida, né? Ou seja, tudo aquilo que eu apliquei na minha vida, eu estruturei isso em forma de ferramenta, né, em 6 etapas, em 6 passos. Então, a gente tem aqui a primeira etapa, que a gente trata do mundo e o futuro do trabalho. Então, é uma iniciação, onde a gente tem todos esses cenários, ele tem essa projeção do que está acontecendo e principalmente do que vai acontecer. Daí, a gente passa para um segundo momento de planejamento, né, onde nós vamos entender quem é você, né, o autoconhecimento e principalmente através disso, onde que você quer chegar, traçando os seus objetivos de carreira. E tudo isso, né? Então, vamos entender aqui o mundo, né? E tudo que acontece nesse ambiente de trabalho. Dentro desse mundo, qual é o seu papel, qual é o seu espaço, sustentado daí por 4 pilares de sustentação. A gente trata das habilidades humanas, conexão com a tecnologia, o aprendizado contínuo e como colocar tudo isso em ação e buscar o equilíbrio com a vida pessoal.
né? E daí vocês perguntam, Ronaldo, mas por que desrobotize? Pois bem, muitas vezes a gente está no piloto automático, a gente está naquela de casa, trabalho, e não se dá conta de que o mês vai virando, daí vira outro mês, vira outro ano e a gente está na mesma, né? A gente acorda e dorme e está naquela mesma rotina, muitas vezes reclamando da vida, não gosto desse trabalho, não gosto desse chefe, e a gente repete aquilo. E quem repete as coisas é um robô. Então, se você tem esse comportamento de repetição, se considera um robô. E é por isso que eu criei a Desrobotize, justamente para ajudar você a sair do piloto automático, né? Então, desrobotize, né? Pare de ser um robozinho. E tudo isso em apenas 6 etapas. Então, vamos lá. Entender o mercado de trabalho e como você pode agregar mais a esse trabalho, a esse mercado. Você precisa se conhecer melhor, usar todos os seus talentos e as suas habilidades a seu favor. Você precisa desenvolver as habilidades essenciais para qualquer profissional de sucesso, que são as habilidades comportamentais, as habilidades humanas. Você precisa usar a tecnologia para facilitar a sua vida e a sua profissão, para que você entregue melhores resultados. Você precisa sim ter um plano de desenvolvimento de estudos para poder acompanhar toda essa evolução e não ficar obsoleto, né? Se os robôs evoluem, se o mundo evolui, você também precisa evoluir. Para isso, precisa desenvolver novos aprendizados. Ter um plano de ação para que sua carreira aconteça a curto, a médio e a longo prazo. Pois bem, né? Então, só para vocês entenderem o que vocês recebem dentro do projeto da Desrobotize. É um projeto que foi criado totalmente em formato de ferramentas. Ao todo, são 35 ferramentas. Nós temos uma fase preparatória, no qual você vai receber um plano de pesquisas, né, para desenvolver o seu perfil autodidata. Você vai receber um plano de registro de insights, sonhos e reflexões, porque como a gente está trabalhando com muitas coisas diferentes, muitas coisas novas, você precisa, né, tá registrando isso para que não perca nada que seja importante para você, né, para que você não esqueça. Você vai estar recebendo to-do list e também um planner diário, para você começar desde o primeiro dia a se organizar para ir de encontro àquilo que você busca para a sua carreira lá no futuro. Então, isso é o que é entregue na fase preparatória. Na etapa 1, que a gente fala do mundo e do futuro do trabalho, nós temos as seguintes ferramentas. Primeiro, a identificação com cenários e com o futuro do mercado de trabalho. Também uma ferramenta de análise de vida útil do seu trabalho atual. Então, sempre aplicado para a sua realidade. O que você faz hoje, né? A gente precisa entender esse comportamento, né? Se a gente for especificar as suas rotinas, né? As suas funções, as suas atividades principais, onde que você usa tecnologia, onde que você exerce habilidades comportamentais, né? Então, a gente precisa estar entendendo hoje, né, se você está mais para um robozinho ou está mais para uma pessoa que de fato agrega valor, né, analisando esse teu perfil profissional. Nós também entendemos aqui o mapa de funções e atividades do dia a dia, né? Até porque essa questão da análise da vida útil, aqui a gente traz uma ferramenta bem interessante, porque independente da sua profissão, a gente tem um acesso a uma ferramenta que vai mostrar a probabilidade dessa profissão ser extinta, né? Para aí depois a gente entender no seu mapa de funções as atividades do dia a dia, para ver se você já está alinhado com essas habilidades aqui do profissional 4.0. Então, a gente faz um mapeamento das funções e depois faz um mapeamento de perfil. Entende se você está alinhado ou não com essas projeções futuras que serão bem recebidas pelo mercado. E a gente termina essa etapa que fala de mundo, ou seja, fala principalmente de mudanças, fazendo um teste de flexibilidade e de adaptabilidade, né? O quanto você está aberto para participar de toda essa dinâmica de mudança dos próximos anos. A gente evolui para a etapa 2, que aqui tem uma avalanche também de ferramentas, porque aqui nessa etapa nós trabalhamos o autoconhecimento e a definição dos objetivos. E é muito complexo trabalhar a parte de autoconhecimento, né? Então, a gente acha que se conhece e aqui tem muitas provocações, porque muitas vezes a gente faz uma análise muito superficial de quem nós somos, né? E aí que a gente erra.
porque é aí que a gente não reconhece as oportunidades, né, de crescimento e desenvolvimento. A primeira ferramenta aqui é a estruturação do que é sucesso. O que é sucesso para mim é diferente do que é sucesso para você, e aqui a gente vai ter esse entendimento que vai ser fundamental para definir o seu plano de carreira. A gente vai também fazer um mapeamento do seu protagonismo. Parece brincadeira, mas tem muita gente que não é protagonista da própria vida, são as outras pessoas, são as empresas que acabam definindo para onde que elas vão. E sim, se a gente quer ter controle sobre o nosso futuro, a gente precisa ser protagonista. A terceira ferramenta trata da definição de propósito de vida e carreira. Então, não adianta você olhar para a sua carreira sem entender o que é importante para a sua vida. Então, aqui, de uma forma bastante simples, a gente entende esse propósito de vida e vai alinhar ele com os objetivos de carreira. Eu trago um teste de autoconhecimento, um teste de personalidade e um mapeamento de perfil profissional. Por quê? Porque através dessas ferramentas a gente consegue identificar quais são as suas forças, né? Quais são as suas características mais marcantes e que te fazem um profissional diferenciado. Mas, ao mesmo tempo, também a gente consegue identificar onde que você precisa melhorar, o que você precisa se desenvolver para que você mesmo não se prejudique profissionalmente, né? E daí, para fechar, as duas últimas ferramentas que eu trago é o mapeamento da sua trajetória profissional, porque se você está falando de futuro, né, se você está projetando o seu futuro, você precisa entender também tudo que aconteceu no seu passado, o que funcionou e o que não funcionou, o que vale repetir, o que você precisa arriscar, né, o que você faria diferente. Porque a partir do momento que a gente faz essa análise do passado, que é algo que a gente conhece, a gente consegue fazer uma projeção de futuro, né, muito mais controlada e alinhada aqui com o nosso propósito. E a gente termina daí essa etapa fazendo as definições dos objetivos de carreira com base em tudo isso que foi trabalhado aqui. Então, o seu eu vai dizer quem vai ser o seu eu futuro. A gente avança aqui rapidamente daí para a etapa 3, que trata das habilidades humanas. Trago 5 ferramentas, que é o mapeamento dessas habilidades humanas, quais são as principais habilidades humanas, como que você identifica essas habilidades, quais são as pessoas que se destacam, né, e como que você pode desenvolver isso no teu perfil profissional. Você vai fazer um diagnóstico do uso dessas habilidades nas suas funções, né, no seu dia a dia. Daí aqui eu mando vocês lá para o site da Desrobotize, com uma ferramenta que eu criei, que é o manômetro, que vai te dar o teu percentual de robô e de humano, baseado no seu comportamento do dia a dia, né, nas suas ações. Então, eles mostram uma tendência de comportamento, e aqui também ele vai te dar um peso, né, para cada habilidade. Então, assim, dentro do que você responde de forma bastante sincera, né, o quanto você é criativo, o quanto você tem inteligência emocional, relacionamento interpessoal, resolução de problemas. Então, aqui vale a pena, né, esse acesso ao manômetro. E aqui daí eu trago o círculo de conexões para que você entenda em todas as esferas da sua vida, né, seja no âmbito familiar ou profissional, o círculo de amizades, como que as pessoas que te cercam podem agregar algum valor e ajudar no seu desenvolvimento de carreira. Para daí sim a gente finalizar isso com análise de perfil das gerações, porque nós estamos num momento em que 5 diferentes gerações compartilham do mesmo espaço e muitas vezes da mesma empresa. Então, como lidar com cada uma delas, né? Porque a partir do momento que você tem um bom relacionamento com as pessoas, você vai muito mais longe. Então, é importante entender essas gerações. Avançamos para a etapa 4, que é a conexão com tecnologia, e aqui eu trago 3 ferramentas, né? O mapeamento do uso de tecnologias no seu dia a dia, o mesh de tecnologias, para que você entenda todas as tecnologias que estão disponíveis no mercado e que possam ser aplicadas na sua área. E aqui a gente termina aplicando as tecnologias no seu dia a dia, né? Tanto no lado pessoal como profissional. Então, não tem como um profissional do futuro não fazer uso de tecnologias. Etapa 5, aprendizado contínuo, 5 ferramentas também, a gente trabalha passado, presente e futuro, entendendo o que você já estudou, o que você estuda, o que você ganha com isso, traçando os objetivos de desenvolvimento para traçar esse plano de aprendizado futuro e também uma ação imediata
desses estudos, que é o que vai te ajudar, né, a evoluir e não ficar obsoleto no mercado de trabalho. Por fim, né, nós chegamos na etapa 6 para fechar o projeto Desrobotize de planejamento de carreira, onde a gente busca não só a ação, mas também o equilíbrio com a vida profissional. Um profissional de sucesso é aquele que também tem uma vida pessoal de sucesso, né? E a primeira ferramenta é o mapa de estresse, para entender como que isso hoje acontece na sua vida, né? E como que você pode buscar esse equilíbrio emocional. A avaliação do equilíbrio das áreas da vida, né? Abrindo aqui várias vertentes para entender como que estão esses pesos e como que você pode melhorar cada um deles. Nós fazemos um mapeamento da sua rotina atual para daí avançar para uma outra ferramenta que é a otimização de agenda, né? Então, como que você pode ser mais produtivo, né? E achar espaço para colocar um plano de ação, otimizando, né? E levando você de encontro aos seus objetivos de carreira. Então, vocês vejam que nós temos 6 etapas consolidadas que dão todo o caminho para que você possa desenvolver não só um plano de carreira, mas sim, né, algo que diz respeito ao seu futuro. Então, você recebe um projeto completo, são 35 ferramentas de como planejar a sua carreira e ter controle sobre o seu futuro. E tudo isso alinhado com as mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho e mais ainda as que vão acontecer. Então, não são ferramentas estáticas, né? São ferramentas dinâmicas que entendem todo esse comportamento de mudança e de evolução de mercado. Mas vamos lá, né? E falando de preço, Ronaldo, como que funciona isso? Bem, se a gente for falar de um trabalho similar, que normalmente é feito por especialistas de carreira, por coach de carreira, nós estamos falando de valores aproximados aí a R$5.000, né? Aqui na Desrobotize, você vai ter acesso a esse conjunto de ferramentas que eu mostrei para vocês de forma aprofundada, abrangente, consideram a dinâmica do mercado e o que é importante para você se desenvolver como um profissional do futuro. Pois bem, o preço oficial aqui desse projeto da Desrobotize, de todas essas ferramentas, é de R$2.000 ou 12 vezes de 166, né? Mas, vou melhorar isso para vocês. Então, nesse lançamento que a gente está fazendo hoje, nessa Masterclass, o preço é R$997. Já queria cobrar mais caro aqui. Ou 12 parcelas de R$99,70, né? Então, vocês vejam, é algo imperdível, né? Nós estamos fazendo menos que 50% do valor original. E será que dá para melhorar? Claro, com certeza, porque mais do que receber as ferramentas também, vocês vão ter acesso a uma comunidade exclusiva, né, onde nós vamos trocar muito, né, como nós falamos, os relacionamentos hoje é o que propicia o crescimento das pessoas e nessa comunidade que a gente mais vai ter é esse networking. Dá para melhorar ainda mais? Sem dúvida. Uma garantia incondicional de 30 dias. Então, você pode comprar tranquilo. Se você não se identificar ou não reconhecer que esse conteúdo pode te ajudar, você tem 30 dias para devolver e eu te devolvo todo o dinheiro no valor total. Recapitulando, planejamento, né, de carreira, 6 etapas, 35 ferramentas, comunidade exclusiva, garantia incondicional de 30 dias, desconto especial de lançamento, ao invés de R$2.000, você paga apenas R$897. E atenção, né? As inscrições elas encerram amanhã. Então, é só até amanhã para a gente manter esse preço especial de R$887 ou 12 vezes de R$89,70. Então, você que assistiu essa apresentação até aqui, né? Você que quer desenvolver a sua carreira, você que quer garantir um futuro de sucesso, e não correr o risco de ficar obsoleto, né, e ser substituído por um robô. Você sabe o valor de tudo isso que eu estou te falando. Então, vai em frente, clica aqui no botão ao lado e aproveite. Então, esse desconto especial, a super garantia para você não correr nenhum risco, né? Então, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa preocupação que eu tenho com o futuro, com essas mudanças e que você consiga acompanhar essas mudanças, que você não fique obsoleto no mercado de trabalho e que, mais do que isso, você consiga se preparar para esse novo mundo que está começando, para esse novo mundo que vai passar ainda por muitas mudanças, né? Então, assim, se tem alguém que vai ser substituído por um robô, esse alguém não pode ser você.
Então me sigam nas redes sociais, ali o meu arroba do Instagram, Ronaldo Cavalieri, lá tem o link de todas as outras redes sociais, vocês podem acompanhar os meus conteúdos, enfim, as minhas entregas. E aqui eu abro também, pessoal, quem tiver algum tipo de dúvida, né, algum tipo de questionamento também, né, alguns minutinhos para a gente estar conversando, né? Mas de antemão eu já agradeço a presença de todos vocês, o tempo que vocês disponibilizaram, né, para que a gente pudesse trocar e levar um pouquinho do nosso conhecimento, né? A gente tem só um pequeno delay aqui na ferramenta, então pode ser que alguma coisa demore para chegar aqui no nosso chat, né? Mas, mais uma vez, eu reforço os agradecimentos, né? Muito obrigado pelo tempo precioso de vocês e espero encontrar vocês na Disrobotize. Espero todos vocês aí preocupados e engajados para desenharem uma carreira de sucesso, né? E poderem olhar para trás e serem felizes com o resultado que vocês construíram.